Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um dia de rotina aqui no nosso criatório, tá? No vídeo de hoje a gente vai estar abordando um assunto muito importante, tá galera? Que é referente à alimentação das codornas. Como que é o meu manejo com a alimentação desde do nascimento da codorna até a fase de postura, né? Até a fase adulta aí. Então a gente vai conversar referente a qual ração que eu utilizo na fase inicial, fase de crescimento, fase de postura, né? E quais são os dias, né? No caso, qual que é a idade da codorna que eu utilizo para a fase inicial e assim sucessivamente. E também qual que é a transição que eu faço, tá? De uma ração para outra, de uma fase para outra, que é muito importante, né? Você fazer esse manejo de transição para que elas não sintam, né, a diferença da ração. Vamos também, galera, falar sobre os ovos, né, que estão na nossa chocadeira, né? Lembrando que a gente teve um incidente aí. No terceiro dia de incubação a gente ficou aí com mais de 12 horas, quase 18 horas, se não estou enganado aí, sem energia, e a temperatura dentro da chocadeira ficou entre 21 e 28 graus, tá, nesse período. Então, até teve alguns comentários que pediram para mim descartar os ovos, porque não ia dar em nada, porém eu sou uma pessoa que gosta de experiências, né, galera? Então, por esse motivo eu deixei, hoje está fazendo 9 dias de incubação, a gente vai estar fazendo uma ovoscopia para ver se realmente não mingou nada, se a gente vai descartar, ou se tem algum embrião vivo, a gente vai continuar, tá? Bom que isso serve para futuras também, né, pessoal? Se eu já tivesse essa experiência, eu realmente descartava tudo, jogava fora, não gastava energia, né? Porque com 3 dias, são 7 dias aí, na verdade, 6 dias, né? Gastando energia e se caso não fosse ter nenhum resultado, né? Então poderia não ter tido esse consumo de energia. Porém, né, eu não tenho essa experiência e eu gosto de viver tudo na prática. Então vocês vão poder acompanhar comigo também, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo? Então, para a gente iniciar aí esse assunto polêmico e também que gera várias dúvidas aí nos novos criadores de codorna, que é a alimentação, a gente vai começar respondendo, né, essa dúvida, né, a pergunta que todo mundo faz. E aí, o que é melhor para as codornas? Eu fabricar a minha própria ração ou comprar uma ração industrializada? Galera, a resposta para essa pergunta é simples. Simples e ao mesmo tempo nem tão simples, né? Tudo vai depender do que você tem disponível na sua região, tá? Porque, para mim, eu não encontro ração industrializada com uma boa qualidade aqui na minha região. E quando eu encontro, que é a de postura, né, acaba saindo muito caro. Acaba saindo na faixa de R$ 4,50, R$ 5 o quilo. E a alimentação, galera, é o assunto mais importante na criação de codornas, porque é aqui que está concentrado o maior custo, né? Então a gente precisa saber escolher o que fazer, né, em sabedoria, para a gente estar reduzindo o máximo possível desses custos. Então, para mim, a melhor via aí, a melhor opção para mim é fabricar minha própria ração. Porque eu encontro os insumos para mim fazer a ração aqui na minha região, pelo menos boa parte, né, dos insumos, até porque se você for comprar pela internet tudo, acaba sendo muito caro, porque por conta do frete, que é um item pesado, né? Então a gente está falando de item que você vai precisar colocar peso e o peso ele onera bastante o custo do frete, né? Então, para mim, a melhor opção é fazer a ração, mas não quer dizer que isso seja a melhor opção para você também, tá? Se você encontra aí rações de qualidade aí na sua região industrializada e com preço competitivo, o melhor é você estar comprando a ração industrializada. Porém, tem um ponto chave aí, que não existe ração específica para codorna em todas as fases da vida, vai existir só para postura. A inicial e crescimento não existe. Se existe, galera, me desculpe, eu não conheço, me corrijam, coloca aí nos comentários. Tanto é que a maioria dos criadores que eu conheço utilizam a ração pré-forte inicial. Por quê? É a que mais se aproxima aí, né, das exigências com nutrientes e vitaminas para codorna, né? Porque querendo ou não, a codorna tem exigências diferentes da galinha. A galinha mesmo, ela precisa de 4 a 5 meses para chegar na fase adulta. A jacônica mesmo, por exemplo, né, com 30 a 40 dias ela já está na fase adulta, já está botando. A gigante, de 40 a 50 dias aí, também já atinge a fase adulta. Então não adianta a gente achar que é um animalzinho que
tipo, cresce muito mais rápido, tem um crescimento e um desenvolvimento acelerado, vai exigir os mesmos nutrientes do que um animal que leva 4, 5 vezes mais tempo para chegar na fase adulta, né? Não estou dizendo que vocês não podem dar ração que é específica para pintinho de galinha para codorna. Pode, desde que você escolha a ração que tenha o mais próximo do valor nutricional, né, que as codornas exigem, e complementem essa ração, tá? Para que você possa ter um bom resultado. Tanto é que vocês podem ver que tem alguns pintinhos em alguns criatórios que tem 20 dias, mas parece que tem 10. Parece que não desenvolveram. Tem muitas codornas gigantes mesmo que parece que é uma mistura de japônica com gigante, que não pega peso. Justamente por conta de deficiência nutricional, né? Então ela não vai ter desenvolvimento necessário até aquele ponto. Então a gente precisa sim, tá? Fazer essa análise aí, né? Do que é o melhor para meu criatório. Eu comprar a ração ou fazer minha ração? Então agora que eu respondi para vocês essa pergunta, né? Agora a gente vai conhecer aí qual que é o meu manejo com alimentação, né? E eu vou mostrar para vocês agora. Então agora a gente vai estar falando para vocês qual que é o meu manejo com a alimentação desde o nascimento até a postura, tá? A japônica, na fase inicial, eu levo do nascimento até o dia 21. O 21 de dias de vida dela, ela vai comer somente a ração inicial, com entre 24% e 25% de proteína bruta, tá? Aí no dia 22, a partir do dia 22, a gente já começa a fazer a transição para a ração de crescimento, que vai ter entre 19% e 22% de proteína. Então no dia 22, a gente vai estar misturando, né, a ração inicial de crescimento na proporção seguinte. Eu dou 70% de inicial e 30% de crescimento. No dia 23, a gente vai fazer o contrário, a gente vai colocar 30% de inicial e 70% de crescimento. E a partir aí do dia 24, a gente já vai dar somente ração de crescimento até o dia 34, 35 de vida dela, tá? E no dia 36, a gente já começa a fazer a transição para a ração de postura que vai ficar permanente. E a gente utiliza o mesmo manejo. Então, primeiro dia 70-30, segundo dia 30-70 e a partir do terceiro dia da transição aí já dá a ração de postura direto, tá? As gigantes, galera, é um pouquinho diferente, tá? Eu costumo dar a ração inicial para elas até com 30 dias de vida. E aí do dia 31 a gente começa a fazer a transição, a mesma transição que a gente faz com a japônica. Do dia 31 até o dia 45, elas vão comer a ração de crescimento, tá? Respeitando aquela transição. E no dia 46 em diante a gente começa a fazer a transição para a ração de postura entre 19% e 20% de proteína bruta, tá? Agora, galera, que vocês já conhecem como é que eu faço aqui, quais são os dias que eu respeito por cada fase de vida delas, eu vou estar passando para vocês quais são os insumos que eu utilizo aqui na minha ração, beleza? Vamos lá então? Então vamos lá, né, pessoal? Primeiro eu vou apresentar para vocês quais são os insumos, tá? A gente vai estar utilizando aqui fubá de milho. Eu gosto do fubá de milho, galera, porque ele mistura melhor, né, com o restante dos ingredientes. Você pode utilizar a quirera fina também, tá? Isso aqui não é uma regra. Eu prefiro assim, bem pozinho mesmo, tá? Esse daqui vai ser, o fubá de milho vai ser responsável, né, pelo fornecimento de energia para as nossas codornas, né? Aí eu utilizo também o farelo de soja. Tem que ser o farelo de soja, não pode ser a soja por conta da gordura, tá? Então você acaba aí prejudicando o seu animal. Então aqui, ó, farelo de soja. O farelo de soja é responsável aí pela maior quantidade de proteína também, tá? Das codornas, tá? Que elas vão absorver. Aí a gente vai ter o núcleo mineral. Aqui eu tenho o núcleo mineral inicial, tá? O de crescimento eu não trouxe aqui, mas ele é bem parecido, tá? Ele é um pouquinho mais fininho só. E aí eu tenho o de postura. Eu estava utilizando, pessoal, a ração de postura, o núcleo da Agromix. Porém, depois de algumas pesquisas, eu acabei observando que o ADM, ele atende melhor as exigências da codorna, tá? Então, por isso que eu acabei substituindo aqui pelo ADM 4%, tá? E aí também temos aqui o calcário calcítico, pessoal. O calcário calcítico, ele é responsável, né, pelo cálcio para fortalecimento dos ossos, um bom desenvolvimento dela, e também
é responsável aí pela casca do ovo, né? Então, como a casca fica mais durinha, né? Às vezes tá saindo casca mole e tudo mais, é falta de cálcio. Então, o calcário calcítico é responsável por essa parte, tá? E desculpa, eu esqueci de falar para vocês, mas o núcleo mineral é responsável, né, pelas vitaminas, né, que a codorna vai estar absorvendo, tá? Então, vocês já conhecem aí quais são os nossos nutrientes, né? Quais são os nossos insumos que a gente utiliza na ração. Agora eu vou estar falando para vocês referente à proporção que a gente utiliza em cada fase. Bora lá? Então vamos lá, pessoal. Eu não vou estar fazendo a ração junto com vocês aqui, porque eu já tenho aqui, né, a quantidade, né? Inclusive aqui, ó, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ó, eu tenho aqui a fase inicial, crescimento e postura. Eu já tenho pronto, então eu não estou precisando agora. Porém, eu vou mostrar para vocês, né? E vou também estar mostrando, vou colocar aqui para vocês a proporção correta, tá? Na fase inicial, galera, a gente vai estar utilizando 47% de fubá de milho, tá? 47% de soja, ou melhor, farelo de soja. Vamos estar utilizando 5% do núcleo mineral da ADM e 1% do calcário calcítico. Luiz, mas na fase inicial não precisa de calcário calcítico, porque elas não botam ovo nessa fase. Sim, galera, porém elas vão estar absorvendo cálcio para estar fortalecendo os ossos, tá? Então eu utilizo uma pequena quantidade. É interessante, galera, você estar colocando uma quantidade exata, né? Ou melhor, principalmente do calcário calcítico. É bom você estar colocando uma quantidade segura, porque em grandes quantidades isso aqui acaba afetando o rim da ave, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso aqui. Já na fase de crescimento, galera, eu vou estar utilizando 62% do fubá de milho, tá? 32% do farelo de soja e aí 5% do núcleo de crescimento, que não tá aqui, tá? E também 1% do calcário calcítico, tá? Então essa é a proporção aí para a fase de crescimento. Já para postura, pessoal, a gente vai estar utilizando aí 60% de fubá de milho, 31% do farelo de soja e aí 4% do núcleo da ADM e 5% do calcário calcítico. Luiz, mas eu vi que a maioria das fórmulas de ração eles colocam 7 ou 8% de calcário calcítico. Volto a dizer, tomar cuidado com esse carinha aqui para não estar afetando o rim das suas aves, tá? Então essa é a proporção correta, tá? E agora a gente vai conversar um pouquinho onde eu consigo esses insumos. Bora lá? Então, galera, os insumos, o farelo de soja e o fubá de milho, galera, eu consigo aqui na minha região mesmo, tá? Em uma cooperativa, né? De beneficiamento e armazenamento de grãos, né? Então, eu consigo aqui mesmo, que é a que vai em maior quantidade, né? É o fubá de milho e o farelo de soja. Já os núcleo mineral e calcário calcítico, eu encontro pela internet, tá? Compro diretamente da Shopee ou Mercado Livre, tá? Depende do preço. Agora a gente eu vou estar mostrando para vocês já a nossa ração pronta. E vocês podem ver que praticamente não tem diferença, galera. Olha só, depois de misturada, essa daqui, ó, é a inicial. Essa daqui, ó, é a crescimento. E essa daqui é a postura. Então você pode ver que não tem diferença, fica muito parecida a ração. Por isso que eu preciso aqui, ó, identificar, ó, postura, crescimento e inicial, para que eu não esteja oferecendo ração inadequada para a fase da minha ave. Porque se eu oferecer uma ração de postura para uma ave que está em crescimento, vai dar você vai acabar com o rim da ave e vai fazer com que force o amadurecimento do sistema reprodutivo dessa ave. Não vai ser bom, tá? Então por isso que é importante cada fase, né? Respeitar cada fase da vida das aves. Então eles são bem parecidos. Pode ver que fica, ó, por que do fubá de milho bem moidinho? Porque ele fica muito homogêneo que a mistura e ela não fica escolhendo o que ela quer comer, tá? Então ela acaba aí absorvendo a quantidade de energia, a quantidade de proteína e vitamina necessária. Olha só.
Então, pessoal, agora eu vou ajudar vocês qual núcleo escolher, tá? Qual núcleo mineral escolher. Embora a primeira regra é sempre a questão da disponibilidade, tá? Até certo tempo atrás eu usava o núcleo mineral AC50 da Agromix. Gostava muito dele por conta da granulometria, tá? Ele é bem mais pozinho e ele se mistura melhor com os nossos insumos. Porém, depois de muita pesquisa, eu acabei descobrindo que o núcleo da ADM ele se adequa melhor às exigências da codorna, tá? Porque a ração ela não pode ser somente baseada em proteína bruta, tá? Então tem outros fatores também. E na questão de aminoácidos é onde o ADM se destaca, tá? Por conta de metionina, lisina e também a questão da síntese, né? A lisina, pessoal, ela é responsável pelo tamanho do corpo e também pelo tamanho do ovo, tá? Então ele é muito... ele é um aminoácido que constrói o músculo, que forma a estrutura do ovo, né? Então ele sustenta também a persistência da postura, tá? Então ele é muito importante. Já a metionina, galera, ele é o motor da postura, basicamente, né? Então se acabou a metionina, você não vai ter postura. Então ele é responsável por ativar o sistema reprodutivo, né? O ovário da codorna, por formar a gema e também dar bastante qualidade na casca, tá? E além de melhorar a conversão alimentar, então ele também é muito importante. No da Agromix, ambos têm, né? Tanto a metionina e lisina, porém no ADM ele é muito mais balanceado, tá? Então por isso que eu acabei preferindo aí pelo ADM, tá? E aí assim, se falando de biodisponibilidade, né? Que é bastante importante na ração, porque não é só o quanto que tem, né? Mas é o quanto que a ave consegue absorver desses nutrientes, tá? Então a ADM acaba usando minerais e aminoácidos com melhor precisão, tá? Então tem uma melhor absorção do intestino, né? E a fitase, no caso, ou fitase, eu não sei como é que pronuncia, porque eu não sou formado, né, em zootecnia, né? Ele ajuda a liberar o fósforo do milho, tá? Então ele melhora o uso da metionina, né? Na prática aí você vai ter menos desperdício de ração e também tipo, ela acaba desperdiçando melhor, jogando menos nutrientes nas fezes, tá? Então aí o rim agradece, né? Porque ela vai estar absorvendo, né? Aproveitando melhor os nutrientes da ração. Então, galera, por esses motivos aí que eu acabei optando pelo núcleo da ADM, mesmo ele tendo uma granulometria um pouquinho maior. Beleza? Então, pessoal, agora que a gente já falou sobre o assunto mais importante da criação de codorna aí, né? Que é referente à alimentação, a gente vai estar falando referente a vitaminas, tá? Luiz, como é que você fornece vitaminas aí pros seus animais? Eu costumo utilizar aí de início o Vitagold, tá? Para as pintainhas. E depois que elas desenvolvem, né, na fase adulta, eu também ofereço Vitagold. Não é só porque elas estão na fase adulta que elas não precisam mais de vitaminas, né? Então, uma vez por semana, eu utilizo o nosso reservatório de água aqui para a gente estar fornecendo aí, tá? As vitaminas necessárias. Então, a gente utiliza Vitagold na água toda segunda-feira. E também, toda sexta-feira, a gente oferece aí vinagre de maçã também, tá? Então, eu faço essas duas adições aí. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo também referente à vacinação, e aí eu explico melhor também a disponibilidade desses nutrientes aí, no caso das vitaminas, e também a aplicação de remédios, né, no caso desde o início da criação, né, desde do nascimento até a fase de postura. Mas aí é assunto para outro vídeo, tá? Agora que a gente já finalizou essa parte, a gente vai passar aí para nossa ovoscopia, tá? Pra gente ver como é que tá. Eu tô muito curioso para saber como é que tá aqui os ovos, tá? De coração, espero que tenha embriões ali, né, pra gente estar prosseguindo, né, com essa eclosão. Porém, eu tô bem, por outro lado, eu tô bem apreensivo de estar fazendo, porque eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo que, infelizmente, acabou, né, dando errado mesmo, tá? Então, pra gente fazer a ovoscopia, a gente vai estar utilizando esse aparelho da Shockmaster de ovoscopia, tá? Ele tem aqui para 3 tamanhos de ovo, né? A gente vai utilizar o menorzinho, que é para codorna, né? E vocês vão poder acompanhar a ovoscopia comigo aqui agora, beleza? Então, bora lá!
Então, pessoal, eu acabei suspendendo a parte da ovoscopia, tá? Porque, infelizmente, eu não estava conseguindo transmitir o que eu estava vendo para vocês, tá? O aparelho ovoscópico acabou ficando muito longe da câmera e eu vi que vocês enxergavam a luz da ovoscopia, porém, quando eu colocava o ovo, ficava escuro, ficava mais escuro, mas não dava para ver com precisão, tá? Então, eu acabei suspendendo, mas eu fiz, vou colocar assim em parte para vocês verem, tá? Mas eu fiz em pontos estratégicos da chocadeira, vi que tem bastante ovinhos com embriões. Provavelmente a gente vai ter uma redução aí na taxa de eclosão, tá? Mas a gente ainda vai ter alguns filhotes, então eu vou prosseguir com a incubação até o final, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ficado didático para vocês, tentei ser o mais didático e breve possível em todos os assuntos que eu abordei hoje. Como a gente não é dono da verdade, tá, galera? Se caso eu comentei alguma coisa que vocês não concordam, comenta aí nos comentários aí, tá? Também vou deixar o WhatsApp nosso, aqui do nosso criatório, para vocês estarem entrando em contato, tirando dúvidas, dando dicas, e caso vocês não concordem com algo que eu faço aqui, também me fala lá, porque a gente vai acabar aprendendo todo mundo junto, beleza? Então, eu creio que seja isso. Quero agradecer imensamente vocês por estarem nos assistindo, tá? Por estarem curtindo, peço que continuem compartilhando. E você que está chegando agora, eu peço aí que vocês se inscrevam no nosso canal, ative as notificações para você estar recebendo novos vídeos, tá? E é isso. Valeu!